e estão ludibriando as pessoas. Estão cometendo estelionato, né? Porque mera protocolização de algo que sabidamente não é possível de regularizar e informar isso como sendo algo legítimo, ele já está enganando, já está, antes do parcelamento do solo, ele já está cometendo outros crimes. Né? Então, quer dizer, já começa tudo por isso, né? Toda a maquinação, né? Quanto à formatação dessa venda, né? Já tem diversos crimes embutidos e culmina no parcelamento ilegal. Mas a forma de se vender já está embutido, como esse protocolo, né, como você falou, assim como, por exemplo, na CETESB, que é muito comum. Também eles utilizam de um mecanismo na CETESB, que é um mecanismo, inclusive, eletrônico, digital, que é um pedido, acho que é via rápida, se eu não me engano, que pede o licenciamento ali de supressão de alguma vegetação, normalmente muito utilizado pelos produtores, porque às vezes vai suprimir até um pomar que tem, então faz o pedido lá, é um pedido que praticamente é automático, a autorização, né? Ele coloca isso numa placa, pendura lá, CETESB, autorizado, protocolo tal. Também usando dessa forma de tentar ludibriar. Porque a pessoa vai lá ver uma placa na CETESB, e sempre se fala da CETESB quando tem um órgão oficial, né? E quer ou não, a CETESB é parte de um processo de licenciamento de um loteamento. Mesmo o protocolo na prefeitura municipal também, exatamente, entre aspas, legitimaria uma venda, dizendo que está regular. Agora, como que o protocolo de uma regularização de algo que nem existe teria validade? Como que você regulariza algo que não existiu? Você aprova para se fazer, não regularizar. O termo regularização, isso o doutor Ivan Carneiro do GAEMA, que participou da audiência pública há cerca de 15 dias, deixou isso muito claro. Né? Isso está gravado lá na audiência, na parte da Câmara. Né? É só entrar lá no YouTube, procurar audiência pública, vai achar, isso está muito bem claro. E falar como que se regulariza algo que nem existe. Né? A regularização presume-se que tenha algo a ser regularizado, né? Algo consolidado, algo existente previamente. Né? E aí o que aconteceu muito nesse período aí do ano passado para cá foi um boom desses novos empreendimentos dentro dessa forma nova de se ludibriar, porque até então os outros parceladores que também têm as suas organizações, que eram velhos... Isso que eu até citei na minha pergunta, né? Porque alguns casos que estão sendo judicializados, que a gente vê agora, que a prefeitura tem movido as ações que o Rafael citou, civis públicas, enfim, que passaram por todas as questões administrativas, embargos e tudo mais, são questões antigas, mas, como você disse, de um ano para cá, esses loteadores, essas organizações, parece aumentou muito, sabendo-se que existe um marco legal de 2017, com legislação federal, validação pelo município. Mas é nisso que eu ia chegar. Sim. Porque assim, os antigos ainda, eles iam vendendo do jeito convencional, e anunciando, tal, vendia lá e boa. Esses novos, eles usam dessa instrumentalidade de protocolar na prefeitura um processo, de ir na CETESB, não sei o que lá, mas por quê? Qual que foi o principal estopim? Foi que surgiu um protocolo de um projeto de lei na Câmara que puxava a data, né, baseado num suposto parecer, né, de uma suposta viabilidade jurídica de que essa data do marco legal estabelecido pela lei federal poderia ser alterada, né, e a partir disso começou a pipocar parcelamento, já usando essa prerrogativa. Eu vou começar a vender agora porque o meu vai ser possível ser regularizado ali na frente. Nossa, que coisa, né? Quer dizer, criando uma continuidade sem fim. Né? Eu faço, vou ter uma lei que autoriza, então depois daqui a pouco outra lei, isso tudo foi conversado Rafael, imagina, audiência. Eles aqui, o Matias e o Dr. Paulo Barcelos, que são nossos entrevistados da noite, eles são os técnicos, eles falam, acho que do assunto de noite, né, enfim. Até cansa. Estão super acostumados com essas questões. Mas assim, a gente e a população em geral, e a gente está falando principalmente as pessoas que têm interesse em comprar uma chacrazinha. Gente, quem não tem o sonho de trabalhar uma vida inteira, pegar o dinheiro de uma aposentadoria, comprar uma chácara de recreio para poder no final de semana com os netos, né? É importante a informação, né? Exato. Imagina a quantidade.
eu creio que muita gente pensa nisso. E aí pega um dinheiro de uma vida inteira, fundo de garantia, acredita nesses sujeitos, né, que falam, não, vamos regularizar logo. Não, a gente está falando de marco legal aqui, é importante que as pessoas saibam, novos loteamentos, né, de chácaras, enfim, não estão permitidas, né, a partir de 2017. Dezembro de 2016 é o marco legal. Começa por aí. 17, se te oferecerem um loteamento novinho, já duvida. Já duvida. A gente precisa começar a falar assim, de uma forma bem compreensível, né? Porque muitas vezes as pessoas... Você está falando que o marco legal, a regularização fundiária são os termos corretos, mas as pessoas precisam compreender, né? E o mais interessante, né? Você falou da chácara de recreio e tal, né? A gente sempre fica, né? Pelo menos em Limeira, vinculando a regularização fundiária à chácara de recreio, porque é o que predomina. Existem cidades que o foco da fundiária é favela. É ocupação de áreas, às vezes, públicas ou até particulares, né? Então, não necessariamente regularização fundiária é chácara de recreio. Mas se a gente pegar o histórico, né, áreas mais antigas, né, os parcelamentos mais antigos, você vê realmente chácaras, áreas grandes. Porque o que é o parcelamento ilegal, principalmente na zona rural? É você dividir uma área menor do que o mínimo permitido para aquela área. Então, na área rural, o mínimo permitido, segundo o INCRA, que é quem versa sobre a área rural, é 20 mil metros, que é o módulo mínimo do INCRA. O módulo rural, né? Módulo rural. Existem até algumas possibilidades menores que esse módulo, mas são muito peculiares para determinados usos. Mas o módulo rural é 20. Né? E aí começaram os parcelamentos que às vezes picavam em algumas áreas de 5 mil, aí outros de 3 mil, e isso foi, ao longo do tempo, foi reduzindo. Né? A lei, né, municipal que versa sobre a regularização fundiária, ela estabelece que na área rural o lote mínimo é 1.000 metros, podendo ser menor, porque é o que eu falei, às vezes você vai ter uma via interna que precisa ser alargada, aí o 1.000 metros acaba virando 900 e pouco, quer dizer, tem essa brecha para o próprio setor técnico na análise poder flutuar um pouco nisso, mas estabelece o mínimo como 1.000. Assim como dentro da área urbana, porque também existem algumas áreas que são inseridas na área urbana, permite-se um lote menor compatível com a área urbana, né? Só que o que a gente tem visto que ao longo desse tempo, principalmente os mais recentes, já ignoraram a questão de chácara e estão fazendo loteamento mesmo, já passaram para lote de 500, daqui a pouco está virando menor até do que o próprio loteamento urbano. Quer dizer, mudou completamente de característica e nem pode ser mais chamado de chácara. E aí que fica mais... desculpa, bati. E aí que fica mais absurdo, porque aí você está trazendo para a área rural algo que não tem nada a ver, porque a chácara ainda tinha uma certa compatibilidade com o rural. Você tinha uma área maior, uma casa, você tinha um pequeno pomarzinho, um plantio lá, que ainda que trouxesse um público, né, uma população para essa área, ainda era numa densidade baixa e com uso ainda um pouco compatível. Agora, na hora que você faz esses lotes, 250, 500 metros que seja, você começa a levar para o rural algo que não existe previsão. E você não tem infraestrutura, não tem nada compatível com isso, não tem água, esgoto, quer dizer, é um caos. É um caos quanto a tudo. Você não tem educação, não tem saúde. Por quê? Porque tudo que está sendo feito na área rural é compatível com a população que lá existe, que é uma parcela bem pequena com relação ao todo da cidade.